Oi, pessoal, tudo bem? Eu também estou muito bem, graças a Deus. Então, sou a Luzia, missionária, e estou aqui, quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, assim, de uma forma bem tranquila, né? Como a palavra é tranquila, gostoso, a gente viajar assim, ao debruçar diante da palavra, é muito bom. Então tá, a nossa ideia é perguntas e respostas, tá? Então, nós estamos dentro de um momento que é perguntando quem é Jesus e tá muito gostoso. E hoje nós queremos continuar, tá? Esse nosso tempo com a palavra, que nós vamos iniciar com aquela pergunta, né? Por intermédio de quem foram feitas todas as coisas? Vamos ler lá, João, capítulo 1, versículo 3, tá? Todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá. Então, por intermédio de quem foram feitas todas as coisas? Por intermédio de quem? De Jesus. No primeiro versículo aí do João está dizendo, no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo Jesus era Deus. Então, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não pensa não que quando Deus começou a criação do mundo, estava Deus lá sem Jesus? De jeito nenhum. Estava Jesus com Deus. Sem ele não teria acontecido nada. Sem Jesus não era possível ter feito a criação. Porque Jesus é Deus. Então, ali dentro daquele momento de criação, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se Jesus não estivesse, não podia. E você sabe que tem muita gente que pensa assim, que Jesus ele apareceu na história no nascimento lá em Belém. Lembra Belém? Quando José e a Maria foi lá fazer o recenseamento e ele acabou nascendo numa manjedoura porque não tinha lugar? Tem pessoas que pensam assim, ó, Jesus nasceu aquele dia. Não. Jesus, naquele dia, ele se encarnou, ele se tornou homem. Naquele dia, lá em Belém, o Deus Criador se fez homem. Essa é a questão. Né? Então, por intermédio de quem foi feita todas as coisas? Por intermédio de Jesus. Se ele não tivesse com Deus lá no início, em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, não tinha acontecido nada. Tá certo? Então tá, coloca essa resposta aí. Aliás, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, tá? Sua caneta, o lápis, o caderno, escrevesse. Vamos fazer isso, porque às vezes é bom, né? Se você quer passar essa informação para alguém, você tem lá escrito, tá? Isso tá no Evangelho de João, tá? João 1:3. Então, por intermédio de quem foram feitas todas as coisas? Por intermédio de Jesus. Certo? Vamos para a próxima? Vamos lá, para a próxima questão. Que luz era essa que João Batista veio anunciar? Olha lá, João 1, 8 e 9. Lembra que eu falei para vocês? É assim, ó. Quando existe assim, eu estou falando 8 e 9, é o versículo 8 e o 9 do capítulo 1. Então vamos ver que luz era essa que João Batista veio anunciar. Lembra de João Batista? Lembra de João o Batista? Você sabia que o João Batista, ele é da descendência de Levi? Ele é da descendência de Levi. Lá atrás, né? Levi, filho de Jacó. Sabe, aliás, bem dito, né? Aliás, o Levi,
ele teve pessoas muito importantes, viu? Que ficou na genealogia dele. O Moisés, o Jeremias, o Ezequiel, o João Batista, o Esdras, né? E aqui está o João Batista, né? E o João Batista, ele veio anunciar uma luz, né? Que luz era essa que João Batista veio anunciar? Lembra a palavra de João Batista? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, tal, né? Ele estava falando da luz de Jesus lá. Vamos ler? Vamos ler? Então tá. João 1, 8 e 9. Posso ler, tá certo? Então tá. João capítulo 1, versículo 8 e 9. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Eita! João não era a luz, mas ele falava sobre a luz. E ele dizia que ali estava a luz verdadeira, que Jesus era a luz verdadeira e que ilumina a todo homem que vem no mundo, né? Essa era a luz que ilumina todo mundo. Que luz era essa? Jesus. Jesus era essa luz, tá? Essa luz que ilumina todo mundo. Então, é isso. Escreva aí. Que luz era essa? João Batista disse que essa luz era Jesus. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Muita gente falava assim, será que esse é um profeta? O João, ele era primo de Jesus. Primo? Acho que primo segundo? Era parente, né? Tá? Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo mundo, todo homem. Sem exceção, hein? Jesus veio iluminar todo ser humano. Ele não veio para um e para outro, não. Então, essa ideia de falar assim, Deus ama mais fulano do que o Beltrano, acho que salvação não é para mim, negativo, hein? Negativo mesmo. A luz que ilumina todo homem, tá? Não importa que tipo de homem, tá? Pode ser bonzinho, malzinho, seja lá o que for, ele se aproxima de Jesus e se ele recebe Jesus, ele recebe flashes da luz de Deus e ele passa a iluminar também, porque o Espírito Santo vai morar dentro dele, tá? A partir do momento que a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela passa a ter o brilho de Jesus, ela passa a ter na vida dela uma claridade, uma clareza, uma esperteza que antes ela não podia ter, né? Às vezes sim, né? Diz assim que no final do tempo o homem ganharia sabedoria, a ciência se aumentaria, sim, mas na questão espiritual, na questão de homem-Deus, é só quando a pessoa recebe Jesus que ela começa a ver a coisa espiritual de uma forma mais clara, tá bom? Então, que luz era essa? Jesus era essa luz, tá? Qual o nome do verbo que estava no mundo? João 1,10. Qual o nome do verbo que estava no mundo? Verbo no mundo? Verbo não é a palavra? Isso, verbo é a palavra. Olá, os professores de português, né? Verbo. O verbo é a palavra. E qual o nome desse verbo que estava no mundo? João 1,10. Vamos lá dar uma olhada. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Como que Jesus estava no mundo? Aí, agora sim, tá? Então, Jesus veio ao mundo, como todos já viram, já ouviram,